Boa noite a todos. O roteiro da 24ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. Peço à senhora vereadora Adriana Uliana que verifique a presença dos vereadores em plenário. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário, número legal para que se dê início à sessão. Havendo número legal, convido o vereador Gilberto Zanoli para que faça a leitura do Evangelho de hoje. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que as provações de fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ações completas, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessite de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois a dúvida é semelhante de onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense alcançará o Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Em discussão, a ata da sessão ordinária de 25 de junho de 2019. Ata em discussão. Nenhum vereador se propõe à discussão. Sendo assim, eu coloco a ata em votação. Ata da sessão ordinária do dia 25 de junho de 2019 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Uma vez já apanhada a assinatura na lista de presença e na ata dos senhores vereadores, eu quero dizer a vossas excelências o seguinte: nas mesas de vossas excelências tem uma pauta que não será cumprida na sua totalidade hoje, tá? Nós vamos fazer a votação conforme o decreto-lei número 201 de 1967, nós vamos votar os 2 processos que foram encaminhados, ou seja, a parte final, inicial da pauta, ela continua a mesma. A pauta que estava pautada, além dos 2 processos que foram encaminhados pelo Ministério Público, nós vamos deixar para a semana que vem. E comunicar a vossas excelências também que nós temos, logo após essa sessão ordinária, uma sessão extraordinária que permanece na nossa pauta para a votação das contas do ano de 2016, do ex-prefeito Dalton Perim, ok? Então, ao término da sessão ordinária, eu vou pedir a vossa excelência, a gente faz um intervalinho, toma um café, mas o mais rápido possível que nós voltemos ao plenário, para que podemos fazer, então, a votação que tem que ser em sessão exclusiva. Eu convido o servidor Alex Chivani para fazer a leitura do expediente do dia. Ministério Público do Espírito Santo, Gabinete da Promotoria Geral de Justiça de Venda Nova do Imigrante, 26 de junho de 2019. Ofício número 502/2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Venda Nova do Imigrante, Francisco Carlos Folleto. Excelentíssimo senhor presidente, recentemente o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou pedido de processo para a cassação do mandato do senhor prefeito municipal por descumprimento da ordem judicial e da Lei Orgânica Municipal, conforme previsto no artigo 93, 6º, com acordo 94, parágrafo 2º, com acordo 59, 13 e 17. Essa Casa desconsiderou o pedido, embora o senhor prefeito municipal continue a não dar cumprimento à ordem emandada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deixando a população vendanovense sem um oferecimento de serviço público essencial, conforme determina o artigo 2º, 8º, 5º, 3º e 152 da Lei Orgânica Municipal.
O fato é tão grave que poderia ensejar a intervenção do Estado do Espírito Santo no município, conforme consta no artigo 6º do PU 5º da Lei Orgânica Municipal, sendo de competência privativa da Câmara Municipal o pedido. Parágrafo único. É vedado ao município, sob pena de intervenção estadual, deixar de cumprir lei, ordem ou decisão judicial. Artigo 55. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara solicitar, por decisão de maioria absoluta da Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Artigo 59. Compete privativamente à Câmara Municipal solicitar a intervenção do Estado no município. Mas essa casa optou por conceder ao prefeito municipal um cheque em branco, causando verdadeiro desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos que alicerça os três poderes da República. Não nos é dado o direito de condenar com a ilegalidade sob pena de sermos coniventes. Mais uma vez, o Ministério Público recorre a essa casa, segundo os ditames legais, conforme previsto no artigo 59, 17 da Lei Orgânica Municipal, processar o prefeito nos crimes de responsabilidade nas infrações políticos administrativas e julgá-lo nesta última na forma da lei, para apresentar pedido de procedimento para a cassação do mandato do senhor prefeito municipal por omitir-se na defesa dos direitos e interesses do município, além de apresentar uma conduta indigna com o decoro do cargo, de acordo com os artigos abaixo. Artigo 94. O prefeito municipal ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade que se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado, nas infrações político-administrativas após a instauração do processo pela Câmara. Parágrafo 1º. Se o julgamento do processo não estiver concluído dentro de 180 dias, cessará o afastamento do prefeito sem prejuízo do prosseguimento regular do processo. Parágrafo 2º. Constitui infrações político-administrativas que podem conduzir o prefeito à perda do mandato por cassação de competência da Câmara. Omitir-se e negligenciar na defesa dos bens, rendas, direito ou interesse do município sujeito à administração local. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. É público e notório que o senhor prefeito municipal já foi condenado anteriormente por atos de improbidade e, em decorrência disso, foi condenado a devolver aos cofres públicos municipais o valor atualizado até o dia 8 de outubro de 2018 de R$ 5.153,98. O senhor prefeito, ao decorrer ao cargo de prefeito municipal nas eleições de 2016, apresentou em sua relação de bens os seguintes itens. No dia 12 de 8 de 2016, 2 terrenos na Vila do Café, em Santa Maria, município de Alegre, com 27 alqueires. Veículo Pajero 2003 Mitsubishi, 200 cabeças de gado, no valor de R$ 200 mil, conforme declaração de bens à Justiça Eleitoral e informações do IDAF. Equipamentos agrícolas, no valor de R$ 35 mil. Certo é que não apresentou a relação completa de bens, o que configura por si só crime de falsidade ideológica, artigo 350 do Código Eleitoral, pois o Ministério Público apurou que era ainda proprietário de uma sala comercial e de um terreno em condomínio. Diz o artigo 350 do Código Eleitoral. Artigo 350. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. No entanto, durante a execução, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, promovida pelo Ministério Público, o oficial de Justiça de Venda Nova do Imigrante disse não ter encontrado bens a penhorar, pois o senhor prefeito disse que os automóveis não estavam aqui, mas também se omitiu em dizer aonde estavam, e não os entregou. Além de dizer que o imóvel rural Fazenda Bicuíba estava em fase de inventário, o que não condiz com a verdade, conforme consta a escritura pública referente matrícula 4828, livro número 2 do cartório de registro de imóveis de Venda Nova do Imigrante, que informa que o imóvel foi adquirido por herança partilha.
Por seu turno, e oficializa de Justiça de Jalé, conseguiu penhorar uma sala comercial, bem como uma fazenda, mas certificou que este bem foi vendido. Tais informações foram obtidas por telefone, pois a carta precatória ainda não retornou. O imóvel avaliado pelo proprietário prefeito municipal em R$1 milhão foi vendido quando? Também, segundo informações obtidas perante o IDAF, é proprietário da fazenda Novo Horizonte, na cidade de Brejetuba, a qual não está inscrita no cartório de registro de imóveis de Afonso Cláudio. Tais fatos demonstram de forma inequívoca que o senhor prefeito municipal não pretende de forma alguma sanar sua dívida monumental com o município de Venda Nova do Imigrante. Outro agravante que nomeou para o cargo de procurador do município a mesma advogada que a defendeu nos autos da execução. Uma das principais funções do procurador do município é justamente defender a administração pública e os interesses do município. O conflito é evidente. Quem fará a defesa dos interesses do município? Artigo 179 do Código Penal diz: fraude à execução. Artigo 179. Fraudar a execução alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. E o artigo 24 do Código de Processo Penal estabelece: nos crimes de ação pública esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça, ou de apresentação do ofendido ou de quem tiver qualidade para apresentá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação penal será pública. Sua conduta é de omitir e desviar bens porque não os nomeiam em sua integridade, muito menos os apresenta à justiça, o que configura crime de fraude à execução, conforme tipificado no artigo 179 do Código Penal e nos termos do artigo 24 do Código de Processo Penal, será apurado mediante ação penal pública pelo Ministério Público. Assim sendo, encaminhando cópia das informações extraídas do processo judicial que tramita em fase do excelentíssimo senhor prefeito do município de Venda Nova do Imigrante, para que se cumpra o artigo 59, inciso 17, nos termos do artigo 94, parágrafo 2º, inciso 8º e 10º, ambos da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Adriana Dias Paz Ristoricota, promotora de Justiça. Ministério Público do Espírito Santo, Gabinete da Promotoria Geral de Justiça de Venda Nova do Imigrante, 25 de junho de 2019. Ofício número 490/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Venda Nova do Imigrante, Francisco Carlos Folleto. Excelentíssimo senhor presidente, recentemente o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou pedido de processo para a cassação do mandato do senhor prefeito municipal por descumprimento de ordem judicial e da Lei Orgânica Municipal, conforme previsto no artigo 93, 94 e 59. Essa casa desconsiderou o pedido, embora o senhor prefeito municipal continue a não dar cumprimento à ordem emanada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deixando a população vendanovense sem oferecimento de serviço público essencial, conforme determina o artigo 2º, 5º e 152 da Lei Orgânica Municipal. O fato é tão grave que poderia ensejar a intervenção do Estado do Espírito Santo no município, conforme consta no artigo 6º, sendo de competência privativa da Câmara Municipal o pedido. Parágrafo único. É vedado ao município, sob pena de intervenção estadual, deixar de cumprir lei, ordem ou decisão judicial. Artigo 55. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Artigo 59. Compete privativamente à Câmara Municipal solicitar a intervenção do Estado no município. Mas essa Casa de Leis optou por conceder ao prefeito municipal um cheque em branco, causando verdadeiro desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos que alicerça os 3 poderes da República. Não nos é dado o direito de condenar com a ilegalidade sob pena de sermos coniventes. Mais uma vez, o Ministério Público recorre a essa Casa, segundo os ditames legais, conforme previsto no artigo 59, 17 da Lei Orgânica Municipal,
processar o prefeito nos crimes de responsabilidade nas infrações político-administrativas e julgá-lo nestas últimas na forma da lei. Para apresentar o pedido de procedimento para a cassação do mandato do senhor prefeito municipal por praticar, contra a expressa disposição da lei, o ato de sua competência de acordo com o artigo abaixo. Artigo 94. O prefeito municipal ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado, nas infrações político-administrativas após a instauração do processo pela Câmara Municipal. Primeiro, se o julgamento de processo não estiver concluído dentro de 180 dias, cessará o afastamento do prefeito sem prejuízo do prosseguimento regular do processo. Parágrafo 2º, constitui as infrações políticas administrativas que podem conduzir o prefeito à perda do mandato por cassação de competência da Câmara. Praticar contra a expressa disposição da lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Desde o ano de 2017, a Prefeitura Municipal emitiu inúmeras requisições autorizando o abastecimento de litros de gasolinas em veículos de terceiros, sendo que o dinheiro para custear este combustível advinha dos cofres públicos, mais especificamente do Fundo Municipal de Assistência Social. O senhor Prefeito Municipal Brasil Pupo autorizou tais abastecimentos ilegais, conforme se observa em algumas requisições, bem como autorizou alguns funcionários públicos a doarem gasolina, sem observar quaisquer critérios e ou autorização legal. Durante os anos de 2017, 2018 e janeiro de 2019, o gasto apurado com combustíveis doado a carros particulares chega no valor de R$ 149.280,27. Sua conduta, pois, é de desviar justamente com vários funcionários públicos municipais autorizados por ele em proveito alheio dinheiro público, incidindo, pois, em crime de peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja abstraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. A ação civil pública de improbidade em fase do Prefeito Municipal Brasil Pupo e outras será impetrada para tentar obter o ressarcimento aos cofres públicos municipais, tão logo seja cumprida a última diligência dos autos do procedimento extrajudicial. Sendo assim, encaminho cópia digitalizada, informações extraídas do procedimento extrajudicial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, número 2019-000-5892, dígito 81, para que se cumpra o artigo 59, inciso 17, nos termos do artigo 94, parágrafo 2º, do inciso 13 e 10, ambos da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Adriana Dias Paz Ristoricota, promotora de Justiça. Ofício da Prefeitura, número 269/2019, Venda Nova do Imigrante, 1 de julho de 2019. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Francisco Carlos Foleto. Prezado senhor, vimos através deste solicitar a esta distinta Casa de Leis que torne público em sua sessão do dia 2/7 de 2019, que no dia 3/7 de 2019 será realizada campanha de doação de sangue no Centro de Eventos Padre Cleto Calimão, Polentão, a partir das 7h30, em parceria com o EMOIS. Certo de sua habitual atenção de colocar-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovando os votos de elevada distinta consideração. Tadeu Sossai, secretário municipal de Saúde. Escola Municipal de Ensino Fundamental Caxixe, convite. Senhores vereadores, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caxixe tem a honra de convidá-los, justamente com os demais segmentos dessa comunidade, para uma reunião de extrema importância para o nosso distrito, onde serão tratados diversos assuntos, pela Major Marinete Félix Cordeiro, comandante da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo. Assuntos que serão abordados na reunião: ações preventivas para melhorar a segurança das áreas rurais, consequências da prática de receptação
de produtos roubados, papel da família na educação de crianças e jovens, aumento de usuários de drogas, riscos e consequências, e crimes cometidos no trânsito por adolescentes, pais e penas previstas. Data 4/7/2019, às 19 horas, na Escola do Caxixe. Atenciosamente, Tarcísio Botassin, gestor da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Caxixe. Um outro convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Caxixe, ofício número 30/2019, ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Francisco Carlos Folleto. Senhor presidente, objetivo presente convidar a Vossa Excelência, com extensão a todos os vereadores e servidores dessa honrada Casa de Leis, para participarem do Arraiá da Família na escola, no próximo dia 5/7, sexta-feira, conforme programação abaixo. 7 horas, acolhimento dos alunos familiares do Fundamental 2 e convidados. 7h30, abertura das barracas. 10 horas, quadrilha apresentada pelos alunos do Fundamental 2. 12h30, acolhimento dos alunos familiares do Fundamental 1 e convidados. 14h30, danças apresentadas pelos alunos do Fundamental 1. 15h30, sorteio dos prêmios da rifa. E 17 horas, encerramento. Premiação: primeiro prêmio, uma bicicleta, doação do deputado federal Evair de Mello e Lizia. Segundo prêmio, um airfryer ultra sem óleo, doação vereador Pimenta. Terceiro prêmio, uma panela de arroz Bianca Reis, doação Lógica Urbana. E o quarto prêmio, uma caixa de som portátil, doação da vereadora Adriana Uliana. A presença de todos será motivo de grande alegria para todos nós. Atenciosamente, Tarcísio Botassin, gestor da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Caxixe. É só isso, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, eu estou inscrito no pequeno expediente. Passa a presidência ao vereador Gilberto Zanoli para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Francisco Carlos Folleto. Boa noite a todos, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, internautas e rádio ouvintes. Amanhã, como foi lido aqui um ofício da Secretaria Municipal de Saúde, amanhã nós teremos no município uma campanha de doação de sangue para o Hemóis, né? Eu hoje tive a oportunidade de dar uma entrevista na rádio FMZ e, mais uma vez, reforçar a ideia e a necessidade das pessoas doarem sangue, né? A gente chama a atenção, esse é um ofício meu profissional, no dia a dia, e a gente que vive isso sabe que muitas vezes a gente vive lá um drama de ter um ser humano entre a vida e a morte, no limiar, e se nós não temos sangue em estoque, a gente muitas vezes perde o paciente, né? Lembrando a todos que sangue é o único produto dentro de um hospital que não se tem para comprar. Não existe uma indústria que fabrica sangue e vende. A indústria, a fábrica de sangue somos nós, seres humanos saudáveis. As condições básicas são ter mais de 18 anos, menos de 70 anos, mais de 50 quilos, estar numa boa condição de saúde, mas de toda sorte, se alguém gostaria de doar e tem uma dúvida, antes da doação de sangue é feita uma triagem médica, né, uma consulta médica, onde o doador, o candidato a doador, vai então passar por essa triagem para saber se pode ou não, né? Junto com essa campanha também permanece a campanha de doador de medula óssea, que nada mais é do que mais um tubinho de sangue que é colhido, e a medula do doador então é catalogada e vai para um banco mundial de medula. Isso é muito interessante, né? Venda Nova, há um tempo atrás nós passamos por esse drama aqui com uma criança aqui do município, e a campanha foi extremamente valiosa, né? E alguns dias depois nós tivemos essa criança, talvez não com um doador daqui, mas de outro lugar, mas em Bauru, conseguindo fazer esse transplante de medula e está tocando a vida. Então,
A campanha que vai se realizar amanhã é extremamente importante. Ela começa às 7h30 da manhã, onde começarão a ser distribuídas senhas. A partir das 7h30 da manhã até às 12h30, a distribuição de senha, e a coleta se estende, então, até por volta das 16h30. Então, a gente pede isso. O EMOS é um órgão que vai estar aqui amanhã no município, é quem dá a sustentação do estoque de sangue que o Hospital Padre Máximo precisa e mantém para os pacientes que lá chegam precisando de transfusões. Então é isso, sempre lembrando que esse é um ato de solidariedade, né, que a gente às vezes consegue salvar uma vida humana doando uma bolsa de sangue. É só, muito obrigado. Devolvo o presidente vereador Francisco Carlos Folleto. Nós vamos passar, então, a ordem do dia. Eu quero colocar para o plenário que nós tivemos uma situação semelhante há algum tempo atrás a essas discussões e votações que vão acontecer agora, e gostaria de, como isso não está no regimento, por ser uma situação diferenciada, gostaria de propor, então, o tempo de 10 minutos para cada vereador. Ok? Certo? Então, os vereadores que quiserem falar, por favor, sinalizem que a gente vai dar a palavra, ou abrimos inscrição. É necessário isso? Senhores, senhora, não? Vamos só sinalizar que eu passo a palavra. Havendo, então, o número legal... Senhor presidente, agradecer inicialmente. Funcionário, o colaborador Alex Silvano está me chamando a atenção que não vai ter a leitura porque já foi lido no expediente. Vossa Excelência já colocou inicialmente que o senhor está seguindo a legislação sobre as votações dos pedidos do Ministério Público. Queria consultar Vossa Excelência, juntamente com o jurídico dessa casa, se houvesse a possibilidade da gente evitar votar esses dois processos hoje, senhor presidente. Foi protocolado ontem, isso por volta de 5 horas da tarde, o Ministério Público protocolou nessa casa de leis. Eu tive a felicidade de ter o acesso a esses documentos ontem ainda, tive a possibilidade de ler e de avaliar todo o processo e tenho minha decisão na minha cabeça já formatada de como vai ser a votação, de como eu vou votar. No entanto, acredito que tem vários colegas, senhor presidente, que ainda não conseguiram ter essa oportunidade. Portanto, eu peço, se possível, se a gente pudesse adiar, dando tempo para todos os nobres vereadores ter um conhecimento mais amplo dos dois processos protocolados pelo Ministério Público e, se não for possível, pelo menos se votasse um só hoje, que a gente pudesse discutir depois internamente isso daí. Obrigado. Alguma manifestação mais de algum vereador nesse sentido? Alguma manifestação? O senhor está assinando com a... Tá. Nós vamos manter a pauta, vereador. A pauta vai ser mantida. Havendo número legal, convoco o secretário, já foi lida a matéria então. Em discussão, o recebimento pela Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante da documentação referente à ação civil pública apresentada a esta edilidade pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual se imputa a prática de crime de responsabilidade e infração político-administrativa pelo chefe do Poder Executivo Municipal, conforme ofício PGVN número 490/2019, protocolado nesta Casa de Leis sob o número 0186/2019, em 1º de julho de 2019. Quero chamar a atenção de Vossas Excelências que nós vamos fazer uma discussão única, tá? São dois processos, mas nós vamos conceder 10 minutos para que a discussão seja feita por cada vereador e que ele possa, nesse período, falar, então, o que quer falar, né, fazer o seu pronunciamento sobre os dois processos, ok? Processo em discussão.
Recebimento da documentação apresentada pelo Ministério Público Estadual em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, manifestem-se, por favor. Votação empatada. Votaram a favor do recebimento os vereadores Sávio Filete, Marcos Torres, Tiago Altoé e Gilberto Zanoli. Votaram contra o recebimento os vereadores Adriana Uliana, Neucimar Barbosa, Marco Grilo e José Luiz Pimenta. O meu voto é contra o recebimento. Em discussão, o recebimento pela Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante da documentação referente à ação civil pública apresentada a esta edilidade. O vereador Tiago solicita que seja proferido o resultado. 5-4, vereador Tiago. Com o meu voto contrário, pela não aceitação. Em discussão, o recebimento pela Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante da documentação referente à ação civil pública apresentada a esta edilidade pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual se imputa a prática de crime de responsabilidade e infração político-administrativa pelo chefe do Poder Executivo Municipal, conforme ofício PGVN número 502/2019, protocolado nesta Casa de Lei sob o número 187/2019, em 1º de julho de 2019. Processo em discussão. Recebimento do processo em discussão. Vereador Sávio Filete com a palavra. Domingos Sávio Filete. Boa noite, senhoras e senhores. Venho aqui nesse momento falar um pouco, já que vai ser a votação dos dois ofícios protocolados aqui pelo Ministério Público, falar da minha tristeza do que está acontecendo. Já é o terceiro pedido aqui protocolado nessa Casa de Leis, tudo baseado dentro de uma legislação, dentro da lei em vigor da República Federativa do Brasil. E o que me deixa triste é ler o ofício aqui protocolado pelo Ministério Público. Quero parabenizar, desde então, o trabalho executado por toda a equipe do Ministério Público aqui de Venda Nova do Imigrante. Tem meu tempo, eu vou ler aqui para que fique bem frisado da forma que foi colocado esse ofício aqui nessa Casa de Leis, da forma que foi protocolado. Recentemente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou pedido de processo para a cassação do mandato do senhor prefeito municipal por descumprimento de ordem judicial e da lei orgânica do município de Venda Nova. Estou aqui resumindo. Esta casa desconsiderou o pedido. Resumindo mais uma vez, o fato é tão grave que poderia ensejar a intervenção do Estado do Espírito Santo no município, conforme consta o artigo 6. Esta Casa de Leis optou por conceder ao prefeito um cheque em branco, causando verdadeiro desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos que alicerça os três poderes da República. Não nos é dado o direito de coadunar com a ilegalidade sob pena de sermos coniventes. Queria deixar bem claro para todas as pessoas que nos ouvem, e para todas as pessoas que estão acompanhando aqui, o plenário hoje está bem repleto de pessoas aqui, de acompanhantes da sessão, que já na primeira situação, em torno de 100 dias atrás, quando chegou aqui a primeira denúncia, meu voto foi para acatar a denúncia, vereador Marcos Torres. Como vai ser mediante o que eu estudei, mediante o que eu li. Nós somos uma casa de leis. Como que nós vamos legislar contra a lei? Está muito bem explicado aqui nesse ofício do Ministério Público. Não sou nem advogado, não sou aqui uma pessoa mais indicada a estar falando, mas vou seguir aqui o documento que chegou em minhas mãos. E aí, gente, fica muito difícil
Toda sessão a gente vinha aqui falar de ética, de moral, de transparência, de cuidado com o dinheiro público, de tribuna abençoada, de seguir a lei orgânica e blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Do que adianta isso, senhoras e senhores? Se essa casa de leis, que era para honrar a lei orgânica do município, honrar a lei orgânica da República Federativa do Brasil, não está fazendo o seu dever de casa. Como vai ficar a imagem dessa casa de leis? Porque aqui, meu entendimento, doutora Juliana, que é do jurídico, nós estamos aqui apenas votando a denúncia para acatar essa denúncia. Ninguém está votando aqui para afastar o prefeito, não. É apenas para podermos discutir internamente. Isso. Justamente. Então, fica muito difícil, não dá nem essa oportunidade a todos os vereadores de se discutir isso, de ouvir a população, porque todos os fatos aqui envolvem recurso público. E mais uma vez, recurso público é sagrado, é dinheiro do povo, deve ser gasto mediante a vontade do povo e o respeito muito grande a esse dinheiro. Diferente do que é particular de cada um, que aí cada um pode fazer o que quiser. Vamos ter outra votação. Já tenho aqui, como eu disse, formatado na minha cabeça qual vai ser o meu voto. Mas também já deixo aqui a minha tristeza para um possível resultado. Boa noite. Processo de acatamento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Marcos Torre. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, rádio ouvinte, internautas, público presente. Vereador Sávio Filete, faço das suas palavras as minhas. E fico triste e imaginando o seguinte: se nós vereadores, como Vossa Excelência falou aqui, fomos eleitos para representar o povo, somos guardiões das nossas leis, e principalmente a nossa lei orgânica, aonde o Ministério Público juntou provas e deixou claro que houve o crime, que houve a irresponsabilidade. Não tem como, e não vejo, juro para os senhores, não vejo como votar contra o Ministério Público, como votar a não aceitar uma denúncia dessa. E volto a falar mais, senhores vereadores, o outro processo que vamos votar agora, que fala, que deixa claro no processo, de uma devolução de dinheiro público de 5 milhões. São 5 milhões e pouco. E para não devolver este valor, quando tomou ciência do processo, está claro aí no processo que chegou do Ministério Público, foi feita uma manobra para não pagar. Eu quero que os senhores vereadores, nesse momento, que representam o povo, que foi votado pelo povo, que está aqui pelo povo, só quero que vocês pensem direitinho na próxima votação agora. Por exemplo, vereador Sávio, vereador Tiago, há poucos dias eu tive na comunidade do Caxixe, no bairro, atrás do Campo Verde, não sei o nome do bairro, subindo ali, o mau cheiro de esgoto é uma coisa absurda. Sabe por quê, senhores? Porque o esgoto está correndo a céu aberto. E sabe por que está acontecendo isso? Porque está faltando esses 5 milhões. Porque talvez no passado
Quem estava aqui como vereador e viu essas coisas acontecer, não teve, talvez, coragem de denunciar, de fiscalizar. Hoje a gente vai na unidade de saúde de São João, por exemplo, e encontra médico 2 vezes por semana. Está faltando pediatra nas unidades de saúde. Está faltando obstetra. Por que, senhores, que está faltando isso? Agora, o voto nosso, nesse próximo processo agora, o nosso voto vai influenciar em um futuro lá na frente. Como esses 5 milhões, que lá no passado, hoje não estão querendo pagar, está influenciando, hoje no nosso presente, no presente da nossa população. Então, senhores, temos que ter muita consciência no nosso voto. E outra coisa, vamos rasgar, vamos acabar com essa lei orgânica. Se ela não é para ser seguida, não é para ser respeitada, uma parte que o vereador Sávio Filete. Vereador, eu vou verificar com o jurídico e com a coisa se esse momento permite a parte. Permite. Obrigado pela parte, vereador Marcos Torres. Vossa Excelência está colocando aí seu pensamento. Eu, a partir de hoje, só vou fazer o seguinte pedido nessa tribuna. Que a população de Venda Nova acompanhe os trabalhos da Câmara de Venda Nova do Imigrante. Que a população de Venda Nova acompanhe a administração pública do município. Não estou aqui denunciando nada, dizendo que nada está errado ou que está certo, não. Mas se o povo não acompanhar, a situação pode piorar. Fica aqui então meu anseio e o meu pedido ao povo que nos ouve através de rádio, através da internet, através de Facebook. Converse com o seu vereador, converse com o seu representante e venha, acompanhe, nos indague na rua, na Câmara, onde for. Acompanhe a administração pública do município de Venda Nova. Obrigado, vereador Marcos Torres. Só para esclarecer, vereador, a minha intervenção foi porque não é comum o pedido de à parte nesse momento da sessão, certo? E o vereador Sávio? A minha intervenção foi nesse sentido, só de ter a certeza de que não estaríamos infringindo, tá? Para compartilhar, senhor presidente, eu também tive dúvida no momento que ele pediu a parte. Bom que esclareceu. Obrigado, vereador Sávio, pelo esclarecimento. E outra coisa, que eu fico triste, fico chateado e falo sempre, que a política não tem nada mais nojento. Porque eu vejo pessoas nos corredores dessa casa, vejo pessoas pelas calçadas, pelas ruas, e todos falam com uma só frase: vamos passar o Brasil a limpo. Passar o Brasil a limpo como? Fica difícil. Sabe por quê, senhores, que fica difícil? Que infelizmente a maioria dos políticos, a maioria, não pensa no povo, não pensa no bem comum, pensa em um grupo político para defender a todo custo. E isso é de entristecer. E o que é pior, a gente vê pessoas, quando é candidato, fazer tipos de acordo que é da gente ficar horrorizado. Ver pessoas pegar, por exemplo, o microfone para defender. Não estou falando aqui não estou falando aqui nessa casa não, estou falando lá no período eleitoral. As pessoas numa reunião, num comício, pegar o microfone e jurar e gritar e dizer para a população que esse projeto, doutora, esse processo dos 5 milhões não existia. Não existia esse processo. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí eu vejo, doutor, e no momento, vereador Sávio, eu tinha certeza e acreditei que esse processo realmente não existia, que era mentira. Não vou negar não. E hoje a gente vê esse processo chegar aqui.
com todos os laudos, com todas as provas. Mas a mesma pessoa, que me dá a maior tristeza é isso, que essa mesma pessoa, hoje, é empregado dentro da prefeitura, ele e a esposa. Obrigado. Ainda em discussão o acatamento do processo do Ministério Público. Com a palavra, vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes, internautas, servidores, boa noite. Senhor presidente, só para tentar, né, esclarecer, assim, para quem não tem conhecimento, né, do que a gente está votando, votou, seria importante fazer essa cronologia. Nós votamos agora, acabamos de votar, antes dessa discussão, um pedido de aceitação para abrir um processo de investigação de afastamento do prefeito com relação à doação de combustível, né, para atender a população, entre aspas, particular, né? Se imagina assim, com essa palavra que usou. Então, isso a gente já votou, a Câmara não acatou, né, não aceitou isso, ficou 5-4, como o presidente colocou. E para dizer o que é isso, né, 1 minuto para a gente falar, para a gente chegar no processo aqui. O município tem prática disso, né, não é de hoje, né, não é de ontem, nem de ontem. Desde quando começou o município, às vezes para atender um paciente, um doente, alguém de ação social que está numa condição que precisa de um transporte melhor, o município às vezes tem feito isso, né, tem doado combustível, né, mediante a um laudo, mediante a uma receita, um pedido médico para transportar isso. Já aconteceu várias vezes e não só nesse mandato. Inclusive, se o MP ou se alguém quiser pesquisar, né, investigar, vai encontrar situação igual ou muito semelhante em mandatos anteriores, não só do prefeito anterior, do outro. É só investigar isso. E o que acontece, senhor presidente, aqui? Eu já vou te conceder uma parte, vereador Pimenta, deixa eu só concluir, já vou te conceder uma parte. O que acontece aqui? Concordo com o vereador Sávio, né, na fala dele, que a gente não teve tempo para analisar o projeto, para analisar esse pedido. Chegou aqui, né, eu tenho uma folha aqui com os laudos não, para onde que foi esses combustíveis, né? Aqui, ó, relação de onde que foi. Mas tem muitos aqui que eu também não conheço, eu não sei quem que é, não sei para onde que foi. Tem muitos que eu conheço, né, que eu sei que de fato precisava de ajuda. Então, mas tinha que ter mais tempo para analisar. Possivelmente pode ter erro, eu não duvido disso. Não é que eu não duvido, eu não estou questionando que não tenha, vereador Gilberto. Mas eu acho, né, que seria muito, né, mão muito pesada da minha parte, vereador Sávio, eu afastar o prefeito, tirar o prefeito do cargo. Não, mas o voto, se a gente vota, se aceita a denúncia, que o vereador está colocando, se aceita a denúncia, o prefeito é afastado de imediato. Amanhã tem um outro prefeito, que é o vice-prefeito, né, assume um outro prefeito, para uma coisa que a gente tinha que investigar melhor. Não estou falando que está 100% correto, mas certamente eu vou pesquisar nisso, vou tentar olhar e posso voltar nas tribunas e até citar o que eu achei que não está correto. Né? Mas então, se eu só estou justificando o meu voto, é porque eu votei para não aceitar a denúncia. É o motivo da primeira votação. Eu vou dar a parte para o vereador Pimenta. Pode. Estou falando de um projeto que a gente votou anteriormente. Obrigado, vereador Marco Grilo. Eu só queria, assim, esclarecer também que em 2015, não me foge a memória, eu fiz também uso de combustível no governo passado. Eu me lembro muito bem que eu fui a Vitória 28 vezes com o meu carro com combustível de prefeitura. Era levar um paciente de Vitória, fiz até então o papel de executivo, que não é a função do vereador, mas havia uma necessidade por doença. E sempre abasteci com a requisição da prefeitura, no Poço Venturim. O paciente que ia comigo com problema de câncer, fazia o abastecimento, ele assinava o papel, daí em diante eu não sabia o procedimento desse abastecimento. Mas eu declaro que eu fui 28 vezes Vitória com o meu carro, ainda tem esse veículo hoje em meus poderes ainda, né, que é um Corolla, foi escrito só para esclarecer a população que isso existia no governo passado. Fui em Vitória, se me foge melhor, 2015, 28 vezes Vitória para o paciente. Obrigado, vereador. Aqui, vereador Pimenta. Então, só justificando meu voto na primeira votação, por isso que eu entendi que a gente tem outras ferramentas para fiscalizar, apoiar e tentar corrigir. O que nós estamos discutindo agora, senhor presidente, é um processo antigo, né, que não me falha a memória, de 2004, e eu participei da Câmara nesse período, né, como acho que outros vereadores, não lembro se tinha mais alguém aqui em plenário, mas era a prática do município repassar recursos para as entidades e instituições. Então, na época do prefeito Braz, acho que no segundo mandato dele,
o município repassou alguns recursos autorizados pela Câmara, né, para algumas entidades, instituições do interior, para hospital, para conselhos de comunidade, que eu não me recordo, que eu tinha que pegar e olhar totalmente no processo, mas eu não sei qual o exato, que eu prefiro não colocar, eu posso trazer isso. Mas está no processo isso. Então, o Tribunal de Contas entendeu que isso não era correto, né, em algum momento, né, validou todos os anos anteriores, desde a época do prefeito Nicolau Folqueto, do Zé Onofre, né, Braz depois, e entendeu que isso não era correto e abriu uma ação, isso foi estendendo, o prefeito acabou perdendo essas ações e foi condenado a devolver o valor que está citado aqui de 5 milhões de reais. Se vocês pegarem a prestação de contas citada no ofício da promotora, né, o prefeito Braz nunca teve esse patrimônio, nunca teve esse patrimônio. Né? Nem se pegar todas as propriedades dele, da família dele, às vezes vai chegar a esse patrimônio. Então, assim, está se pedindo uma devolução que ainda está sendo questionada na Justiça, né, que não se bateu o martelo ainda, vereador Mazinho, né, de um valor que está sendo colocado. Pode ser que seja isso, né, pode ser que seja colocado, mas eu estou justificando aqui, senhor presidente, que eu também vou votar contra, por não recebimento da denúncia. E vou explicar por quê. Né, assim, a gente está enjoado de ver, né, na televisão, enjoado a maneira de falar, a gente vê alguns casos de prefeitos, de governadores de estado, né, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né, de governador em pleno mandato, né, ser afastado, ter mandato cassado e preso, né, sem passar pela Assembleia Legislativa. Né, aconteceu recentemente também em Presidente Kennedy, né, a prefeita foi afastada, né, sem passar pela Câmara de Vereador. Então, assim, se está chegando aqui na Câmara, né, se está chegando na Câmara, vereador Sávio, como Vossa Excelência disse aqui, é porque está precisando da opinião da Câmara. Né? Então, assim, eu honro meu mandato. Né? Então, se a promotora está me pedindo, se o MP está me pedindo minha opinião, eu acho que eu preciso de dar minha opinião. Né? Então, assim, eu sou... Por isso que eu não vou aceitar, porque já está na Justiça, né, há muito tempo. Né? Eu acho que na hora que a Justiça entender, né, com as orientações do Ministério Público, que tem que ser afastado, vai afastar, especificamente nesse caso. Né? Assim, me preocupava mais a questão do combustível. Talvez se eu tivesse mais tempo e informação para estudar mais, poderia até reavaliar o meu posicionamento. Né? Que eu não tinha isso e, como era prática corrente, eu não fiz isso. Mas esse, né, esse dos 5 milhões, né, que é repasse de entidade, associação, né, eu, pelo menos, também não tenho motivo para aceitar. Né? A Justiça pode tomar essa decisão. A outra coisa, senhor presidente, que estranha, né, aproveito aqui para registrar a presença da imprensa, do William Ribeiro, que está aqui, do De Olho das Montanhas, do jornal Rio Doce, está aqui o Antônio e o Diego, Antônio Augusto, né? O que estranho também, até, se não sei, isso é próprio da imprensa, não, William, de arrumar os furos de reportagem, né? O William tem um blog aí, um blog bacana aí, cara, que passa informação na sexta-feira, eu recebi, né, no meu WhatsApp, o blog chama Nas Montanhas, né, De Olho nas Montanhas. Recebi aqui uma matériazinha aqui, que está do título aqui, o prefeito pode ter mandato posto à prova de novo na próxima sessão da Câmara. Aí eu imediatamente liguei para o presidente para saber se ele sabia de alguma coisa, liguei para o chefe de gabinete, passei a matéria, ninguém sabia de nada, ninguém tem conhecimento disso. Então não sei como é que o MP, como é que sai isso sem ter conhecimento. Né? E eu tenho recebido informação, vereador Marco Torres, Thiagos, né, que até posts em anônimo, né, dando conta da sessão de hoje, tem saído, né, do ciclo de amizade do MP, né, de relacionamento pessoal, tem divulgado em grupos de WhatsApp. Então, assim, eu fico assim, preocupado com a independência do Legislativo, vereador Sávio, assim, com a independência que a gente não deixa ser influenciado por outros órgãos de assessoramento. Porque o MP, assim, eu ia falar até poder, mas poder judiciário, né, que certamente na hora que ele tiver na ciência disso, ele vai pedir afastamento do prefeito se estiver errado. Né? Vai fazer isso. Eu não tenho dúvida disso, como tem feito no Brasil inteiro e no Estado inteiro. Mas eu não posso usar o meu mandato, né, usar a Câmara, vereadora Pitica, né, para ser ferramenta, às vezes, de algumas questões políticas. Cara. Eu preciso ter conhecimento, tanto para manter, quanto para afastar. Eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ser meu assessorado. Ontem todo mundo sabe, quem estava na Câmara ontem aqui, que esse negócio chegou aqui, era quase 6 horas da tarde, 5h30 para 6 horas. A vereadora Adriana não estava aqui, né, vereador Mazinho, e o vereador Pimenta. Hoje eu procurei saber, por exemplo, assim, no que
nessa denúncia dos 5 milhões dos bens do prefeito, né, para vocês terem uma ideia, assim como também é falho, né, falho a checagem de informação, eu procurei checar, né, tem um parágrafo aqui que diz o seguinte: também segundo informações obtidas pelo IDAF, o proprietário, falando do prefeito, é proprietário da fazenda Novo Horizonte, na cidade de Brejetuba, o qual não está inscrito no cartório de registro de imóveis de Afonso Cláudio. O prefeito nunca teve, conversei com ele hoje, nunca teve propriedade em Brejetuba. O que ele teve há 15 anos atrás foi um arrendamento para botar umas 50, 100 cabeças de gado lá, e você tem que ter um número do IDAF para poder guiar, né, cabeça de gado de um lado para o outro. Então, assim, acaba induzindo a gente, viu, presidente? Até acho que a gente pode revisar a lei orgânica, né, que obriga, não sei se é a lei orgânica, acho que é um decreto federal, que obriga na sessão seguinte você colocar e votar, né? Mas eu preciso ter mais informações. Na hora que eu olho um negócio desse, que eu sei que não tem propriedade, né, e até se reafirmo isso, já começo a ficar em dúvida qual é a intenção dessas ações, né? E não tenho dúvida, senhor presidente, é que virão outras, né? A gente só quer saber qual é a outra, né? Porque todo dia vai cair alguma coisa, né, diferente, né? Então, assim, eu estou aqui só justificando, eu peço, senhor presidente, mais um minuto para mim concluir minha fala, está finalizando meu tempo, e gostaria muito, assim, né, de passar tranquilidade para a população. Acho que a população tem que estar presente na sessão da Câmara, tem que acompanhar e tem que ajudar a investigar, né, saber as coisas que tem, né? Também não só de um lado, não só de um prefeito. Tem muita coisa que tem acontecido nessa casa, que a gente já citou nessa tribuna, aliás, que a gente já citou nessa tribuna, que não se toma conhecimento, né? Se toma conhecimento do que se quer tomar conhecimento. É igual aquela historinha, né? Tem gente que vai em Roma, né, só vê história, né, outro só vê coisa velha. Não, só posso olhar, né, para que eu quero olhar. Então, eu só estou justificando meu voto, né, com muita tranquilidade, votei no primeiro, por muito falta de informação. Né, gostaria de ter mais tempo, né, a matéria que eu recebi era assim, talvez precisaria de mais, assim, o tempo é corrido, né, às vezes a gente não tem essa informação e não queria ser injusto. Né, não queria ser injusto, não vou ser injusto, né, e da mesma forma eu falo isso. Esse eu falo mais tranquilo, desse que nós estamos votando agora, porque eu já conheço esse processo, porque já andou aqui pela Câmara, a gente já andou, já discutiu, e eu acho que se tiver que tomar alguma coisa, certamente vai ser a justiça. É só, senhor presidente. Obrigado. Recebimento da documentação ainda em discussão. O vereador Tiago Altoé pediu a palavra. Boa noite a todos, especial público aqui presente, demais pessoas que nos acompanham. Primeiramente, só para deixar claro, ajudar nesse entendimento, que trata-se de um terceiro momento. Já houve há um período atrás a votação de um pedido de instauração de uma comissão para poder analisar a respeito da questão do transporte coletivo. Aquele foi encerrado na Câmara e, infelizmente, também não se voltou ainda com o transporte coletivo, que é um serviço essencial, e ainda continua a questão do descumprimento da decisão judicial, como mencionado aqui nesses outros dois processos. Mas, enfim, sobre os dois processos que hoje se encontram, que são dois novos processos, já foi bem mencionado aqui pelos vereadores que antecederam, sobre a questão de combustível e sobre a questão também de uma condenação em outro momento. Em ambos os casos, vou estar votando, já votei no primeiro favorável, para a gente ter ideias sobre o que está acontecendo, vou votar nesse novamente, porque foi muito rápido, como disse, é muita informação, talvez até por esse sentido, o vereador Sávio, no início da sessão, pediu que se jogasse mais adiante essa votação, poder concluir essa análise, mas, de qualquer forma, vou votar também favorável para a gente poder ter condições, quanto Câmara, avaliar esse pedido que está sendo feito pelo Ministério Público aos vereadores. Obrigado. Recebimento da documentação ainda em discussão. Vereador Neucimar Barbosa, com a palavra. Senhor presidente, eu quero aqui também justificar o meu voto, que também será contra o recebimento, e vou então justificar. Brás Del Pulpo, então agente político, fez repasse de subvenções a entidades civis e associações. Continua o texto, que não se enquadram no conceito de serviços essenciais. E logo à frente no texto, deve ser o réu condenado
ao pagamento de todos os prejuízos causados ao patrimônio público municipal. Ora, se foi repassado para entidades civis e associações, por que o prefeito foi então condenado a devolver esse recurso aos cofres públicos? E não me parece ser nada justo, porque foi repassado para os munícipes, para as comunidades e para entidades. Então, não me parece nada justo que seja condenado a devolução desse recurso. E tem momentos que a forma que é falado aqui, parece que esse recurso foi diretamente para o bolso do então prefeito, e coisa que não aconteceu. Agora, qualquer momento que o Ministério Público provar que tem algum recurso ido para o bolso desse então condenado por questão ilícita, eu vou estar aqui acatando a denúncia. Então fica aqui a minha justificação. Ainda em discussão, o recebimento da documentação. Não tendo mais nenhum vereador a se pronunciar, passamos então à votação. Recebimento da documentação apresentada pelo Ministério Público Estadual em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, manifestem-se, por favor. Recebimento da documentação reprovada por 5 votos a 3. Votaram a favor os vereadores Domingos Sávio Filete, Marcos Torres e Tiago Otoé. Contra o recebimento, os vereadores Gilberto Zanoli, Adriana Uliana, Neucimar Barbosa, Marco Grilo e José Luiz Pimenta. Encerrando a votação, nós passamos então à explicação pessoal, tendo um tempo de 10 minutos de oratória para cada vereador. Lembrando que depois nós teremos, imediatamente após essa sessão ordinária, a sessão extraordinária. Eu convido então para o seu pronunciamento o vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, só que gostaria que, já falei o que eu tinha que falar com relação aos processos, né, que a gente acabou de discutir, mas eu gostaria de fazer 4 convites, né? Um, reforçar o convite de Vossa Excelência, com relação à presença do EMOIS em Vila Nova do Imigrante amanhã. É um gesto simples, mas muito importante, né, a gente poder ser doador de sangue ou de medula. Osmar, que me ouve aqui agora, Osmar, Joanim. Então, assim, fica esse convite, né? Quem puder participar é importante, e registrar aqui a importância do presidente Chico Francisco nessa vinda do EMOIS. Segundo, senhor presidente, gostaria aqui também de fazer um outro convite. Na quinta-feira, nós temos discussão, a audiência pública do orçamento, discussão do orçamento do Estado do Espírito Santo para o ano que vem. Então, é um convite do governo do Estado, né? Eu acho que todos os companheiros receberam esse convite. Estou abrindo aqui, ó. Vai ser no Centro Cultural Turístico de Vila Nova do Imigrante, né? Máximo Zanonade, dia 4, quinta-feira, às 13 horas. Audiência pública para plano plurianual, que é de 2020 a 2023, e orçamento 2020. Por que a importância, né, da participação da gente nessa audiência? O governo do Estado tem por prática, né, cumprir o que se determina nessas audiências. Então, vou citar um exemplo aqui prático, aqui, vereador Adriano e vereador Mazinho, que estão aqui no Caxixe. Né? Então, tem uma obra que é extremamente importante para Vila Nova do Imigrante, que é para o Caxixe, para o comércio do Caxixe, para o usuário, talvez a pavimentação asfáltica que ligue, né, a Rota do Largato ao Caxixe, que vai ligar o Parque Estadual da Pedra Azul ao Parque do Forno Grande. Falta 5 quilômetros, vereador Francisco. Então, assim, é hora de tentar incluir isso no PPA.
né, que se não faça o ano que vem, que possa fazer no outro ou no outro. Por que isso é importante? Primeiro, a questão turística, de você ligar os dois parques. Segundo, é você trazer, né, de forma melhor, com mais conforto, o comércio que está em São Paulinho, que está em Castelinho, que está em São Bento de Urânia, que está todo mundo para trabalhar, para gastar e usar o serviço do Caxixe. Estou citando uma obra, né, tem tantas outras, né, que a gente pode lembrar aqui. O Hospital Padre Márcio, que é regional, é hora de fazer força e botar recursos para o hospital. Né, podemos lembrar da estrada da Cachoeira Alegre, Viçosinha, Cachoeira Alegre, ligando o Cancão. Tem tantas obras importantes e necessárias que nós precisamos de defender nesse orçamento. E não é só Venda Nova, nessa discussão ela é regional. Então, assim, o peso da gente nesse evento é importante. Um outro evento importante, senhor presidente, vai ter aqui no dia 8, também no Centro Cultural e Turístico, um seminário de fortalecimento do turismo das Montanhas Capixaba. Começa às 12h30, às 13 horas, na verdade, de abertura, é uma realização do Montanhas Capixaba Convention Bureau, né, e tem uma palestra muito bacana, que é a Marta Rossi. Né? A Marta Rossi, ela é de Gramado, Rio Grande do Sul, é, né, uma pessoa de uma experiência muito grande, né, com turismo de negócio, então fica o convite, né, para no dia 8, né, o pessoal poder prestigiar no Centro Cultural e Turístico. Também gostaria que ainda, né, que no dia 26, né, eu recebi aqui agora, vai também sendo lançado um seminário, um jornal de seminário, que é o VNI Notícias, né, o Jornal do Imigrante, né, que vai também cobrir a região. Então era isso, né, e falando do jornal, mais uma vez quero parabenizar, né, a imprensa que acompanha aqui. Né, então, além do Jornal Rio Doce, do Montanha, do William, que eu acabei de falar aqui agora, o William Ribeiro, também tem o Paulo Gervais. Né, então, assim, esse papel da imprensa, né, aliás, a imprensa, aproveitar e fazer uma homenagem aqui, Francisco, com os outros que tem aqui, a imprensa certamente ela tem mudado a história do Brasil. Né, esse jornalismo investigativo que a gente vê, né, como eu citei aqui de primeiro, assim, o William antecipou uma questão que a gente não tinha conhecimento, William. Quero te parabenizar, assim, das suas fontes, porque, né, a gente não sabe como é que sai isso, mas sai. Né? A Câmara não sabia, ninguém sabia e estava já sendo divulgado por aí. Então, assim, a imprensa é sempre muito importante, né, para a gente socializar as informações. Né? E a gente sempre pede, a Rodrigo, que está aqui liderando um processo de IG, né, de café de qualidade nas Montanhas do Espírito Santo. A gente sempre pede, espera, Antônio, né, a gente sempre espera, né, assim, que a imprensa, né, sempre esteja, né, assim, se posicionando de forma correta. Né, assim, a gente também vê muita coisa que não é legal, não é o caso nosso. Né, graças a Deus que o município sempre tem sido bem atendido. Então, dessa importância. Aproveitando a presença do Rodrigo aqui, só para lembrar, né, dessa reunião do G20, né, que aconteceu fora aí, que país que foi o G20, Thiago? Reunião do G20 foi na Rússia? Não, Japão. Antenou aqui do plenário, me lembrou. Teve uma coisa muito bacana que certamente vai refletir na nossa economia muito em breve, foi que está sendo caminhada a assinatura a área de comércio com a União Europeia, né, principalmente com commodities. Eu acho que assim que bate, né, um bolão, Rodrigo, essa história do nosso café. A gente sabe que em muito pouco tempo, nosso café de qualidade, que tem um mercado, né, muito grande a nível de Europa, dos países que gostam disso, né, para conseguir remunerar o produtor muito melhor que está sendo remunerado hoje. Então, assim, certamente só isso, Antônio Augusto. Eu sei que o Vossa Excelência aqui, que me ouve aqui, né, defensor do presidente Bolsonaro, né, e faz isso com muita propriedade, né, só isso às vezes já valeu esse início de mandato. Né, se a gente poder ampliar os comércios, poder socializar, a Rogerinho também, que é da área, escuta aqui. Então fica esse registro da importância desse G20 que aconteceu no Japão. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Neucimar Barbosa. Declina. Com a palavra, vereador Tiago Altoé. Boa noite a todos. Primeiro assunto que me traz aqui é também sobre a questão da campanha de doação de sangue. O vereador Francisco Carlos Folleto, presidente, já falou, por vezes a gente já debateu desse assunto, compartilhou aqui na tribuna para saber da importância. Então é importante fazer essas campanhas
A gente reclama às vezes que não tem um centro de coleta de sangue no município, mas quando vem o Hemós, então é importante participar. A gente sabe que infelizmente nem todo mundo consegue participar, mas é na medida do possível, em especial aquelas pessoas que também têm um sangue um pouco mais raro, um pouco mais difícil. Em entrevista recente no Banco de Sangue de Cachoeiro, eles falaram assim que tinha nenhuma bolsa de O negativo. Então eles estavam muito preocupados. Qualquer sangue negativo, então, que são um sangue um pouco mais raro, então se sensibilize para poder ajudar a fazer o aumento do estoque do banco de sangue. Todos são importantes. O sangue foi feito para circular, como assim fala a campanha que a Hemós divulga, mas em especial aqueles que podem doar um sangue que tem mais dificuldade, que possam fazê-lo também. Quero aqui reforçar o convite do Tarcísio Botassin, diretor da Escola de Ensino Fundamental do Alto Caxixe. Estive lá na mesma perspectiva que sempre faço, de visitar as escolas, conversar com o professor, com o funcionário, com o diretor, com alunos, e ver o que a gente pode fazer para poder melhorar as condições da educação no nosso país. E fazendo o dever de casa que é no município, desde a educação infantil, no ensino fundamental. E lá eu pude ver, e quero registrar aqui a presença do Dilson, professor. Dilson, sempre daquele jeito, com a mão na massa, fazendo aqui mais do que é sua obrigação. Eu vi isso acontecer na escola de Domingos Perins, vi lá no Caxixe, cheguei na hora, você preparando aqueles projetos que são extras curriculares, que é importantíssimo para a formação do aluno. Então você representa bem isso, uma categoria que tanto trabalha, que é o magistério do município, é o magistério do Brasil, e que por vezes uma série de dificuldades a gente vê que não há valorização devida para esse quadro. Então fica o meu registro, meus parabéns, e também lá o diretor que me mostrou toda a escola, o que precisa fazer, está animado em fazer as melhorias que lá precisa. Um assunto que lá nós abordamos, a questão do laboratório de informática, que não tem nenhum computador funcionando, mas a gente conversou um pouco sobre isso, já reuni com o secretário municipal de educação, o senhor Fábio, que já me informou que está um processo licitatório a pé de ficar pronto, e certamente vai poder atender aquela escola, que é uma escola grande, tem quase 600 alunos lá, só na educação do ensino fundamental. Então certamente vai ser muito importante para a comunidade, para os alunos ter acesso a hoje uma ferramenta fenomenal, que é a internet para pesquisas, estudos. Então também visitei lá a escola de educação infantil, a creche escola, na Vila do Denone. Visitei também com o diretor Carlos a educação infantil do lado ali da igreja também. Enfim, fiz uma roda de conversas, algumas demandas a gente pôde ver que está positivo, está legal, e aquelas que a gente acha que pode estar avançando, nós vamos estar encaminhando também ao executivo e reforçando, como foi pedido aqui, lido hoje, o Tarcísio Botassin. Na sexta-feira vai ter a confraternização junina da festa e, mais importante, que uma reunião que vai ter amanhã lá no distrito, na quinta-feira, dia 4, às 19 horas, na escola, onde que a direção, junto com a comunidade, vai estar reunindo com a comunidade inteira, membros da família, enfim, lideranças, para debater o tema de segurança, família, trânsito, e quem vai estar lá fazendo essa intermediação com a comunidade é justamente a Major Marinete Félix Cordeiro, que esteve na nossa tribuna em fato recente, falando um pouco sobre a importância. Então ela vai estender também essa fala nas comunidades. Isso é muito importante para a gente ver a proximidade da Polícia Militar junto com a comunidade. Então fica o convite para quinta-feira, dia 4, às 19 horas, lá na Escola do Caxixe. Quero aqui registrar, como sempre faço, daquilo que é positivo, podem contar com esse mandato. Hoje foi retirado de pauta e bem explicado pelo presidente o projeto número 16/2019, que cria justamente o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Certamente ele vai estar novamente vindo à pauta, é um assunto muito importante, e fico feliz porque o município encarou esse desafio, colocou a proposta na Câmara, a Câmara já tramitou, foi favorável nas comissões e falta a gente votar. É um assunto que vai ser muito importante para a gente tentar diminuir esse abismo que há entre a inclusão, que está no papel, na legislação, e da inclusão da vida real. Então eu acredito muito nesse conselho como ferramenta de inclusão e de defender os direitos dessas pessoas com deficiência. E terminando minha fala, recentemente nós passamos... o mundo falou um pouquinho sobre um evento que vem aumentando sua participação, e que é o Make Music, e nesse sentido, Venda Nova também participou. Quero aqui falar um pouquinho sobre o evento que fala justamente da musicalização e da música. O evento, que chama Make Music,
ele roda todos os países que querem participar dele, e em Venda Nova fez bonito, porque dentro do Make Music Brasil, poucas cidades participam, em torno de 60 foram participando, eles almejavam em torno de 1.000 a título mundial, e numa matéria que saiu há em torno de 15 dias no Gazeta Online, tem o seguinte título: Venda Nova recebe evento mundial de música com cursos gratuitos. Então era o único município até essa data que tinha aderido, e era justamente uma empresa, o município de Venda Nova do Imigrante. Então, na pessoa da Carla, do Sá, do Fernando, quero parabenizar. Pude participar, acompanhar alguns trabalhos ali, e foi muito importante para poder o quê? Despertar em muitas crianças que lá ouvi o desejo de aprender um instrumento, de se ocupar com coisas positivas, que é o que eu sempre falo aqui, de gerar oportunidade para essa molecada aí, que eu brinco assim, né? Mas jovens, crianças, idosos também, para poder praticar e fazer coisas boas, seja na educação, seja no esporte, seja na cultura. Então, o evento, que foi de forma voluntária, essa é a temática dele, teve aulas de vários instrumentos, ukulele, carrom, viola, violão, e foi muito positivo. Então, fica aqui meu registro, e pegar aqui uma pequena fala, que foi até da proprietária, Carla, que disse sim que ela respira música, e começou como professora atuando na Casa da Cultura de Venda Nova. Portanto, gosto de incentivar o ensino. É tão verdade que eu lembro das aulas que ela me dava de teclado, vereador Mazinho, lá na Casa da Cultura, e desde lá, incansável, sempre possível, me dá ideia, fala um pouco. E, nesse sentido, eu quero aqui novamente fazer uma cobrança ao Poder Executivo Municipal, que olhem com carinho as políticas públicas de incentivo à cultura, incentivo à arte, incentivo à musicalização. Já falei que nesses últimos, é o terceiro ano da atual gestão, e é o terceiro ano que não ocorre, por exemplo, o Palco Livre, que é uma atividade importante que os jovens que estavam começando uma apresentação fazem, gostavam, e não está tendo mais. Falei aqui também da questão da importância de olhar com carinho também a banda marcial Emiliano Pedrino Lourenção, que é uma banda do município. Já ficou parado, aí voltou para fazer só a apresentação do ano passado da festa do município. Esse ano reativou nas vésperas da festa do município, ainda está em ativa, quero registrar que está funcionando, mas que continue olhando por essa banda, dando condições de equipamento, de local, para essas crianças continuar participando. Emiliano Pedrino Lourenção foi o autor da música do nosso hino municipal, e tem toda uma trajetória familiar também ligada a essa música, e a importância da banda, que muitos de jovens que lá praticavam, hoje vivem da música, são pessoas de bem, pessoas que estudaram, que estão trabalhando. Então fica aqui meu registro, que o município também possa olhar com carinho para esses jovens, e quem sabe ano que vem o próprio município também não pode entrar como incentivador e multiplicador da ideia do Make Music Brasil. Obrigado, boa noite. Vereador Domingos Sávio, eu vou pedir a Vossa Excelência, a vereadora Adriana não... não, chegou. Vereadora Adriana, a palavra é de Vossa Excelência, declinou da palavra. Com a palavra, vereador Domingos Sávio, Filete. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite mais uma vez, voltando aqui agora com um pouco mais de tempo, a todos os internautas, ouvintes. Vida que segue, né, vereadores? Mais uma votação. Acho que cada vereador aqui tem toda a possibilidade, como foi dito aqui, de expressar seu voto aqui da maneira que achar que é conveniente. Eu quero mandar aqui um abraço para a comunidade do São José do Alto Viçosa, comunidade participativa, uma comunidade que tem grandes lideranças e que tanto contribui para aqui o desenvolvimento do município de Venda Nova do Imigrante. Quero mandar um abraço especialmente lá para o Marcão, para a comitiva Bartira, que fez um evento bacana esse final de semana lá em São José do Alto Viçosa. Vieram aí cavaleiros aí de várias comunidades do município, até de comunidades de fora do município. É um evento que tem crescido e tem muito para crescer, que é um evento, até onde eu vi aqui no município, que não existe em outra comunidade, ou sim, bem poucas. A Nova Vargem Grande também tem chamadas cavalgadas, e isso é bacana. Retrata uma tradição dos imigrantes aqui, que tanto utilizavam as tropas como meio de se locomover, de transportar seus alimentos. Então é uma comunidade, fica aqui o nosso abraço, a comunidade se organiza e faz realmente acontecer.
muitas vezes independente de poder público, independente de recursos públicos. Então, fica aqui, e mais uma prova disso é que foi inaugurado lá esse final de semana a ampliação da quadra e reforma de São José do Alto Viçosa, no valor de R$ 296.618, um recurso que chegou no município, um convênio de 2012, vereador Marcos Torres. E aí, por mérito totalmente da comunidade. Olha que coisa bacana. Mérito de pedido de líderes da comunidade, através do ex-deputado federal Manato, que se sensibilizou e disponibilizou esse recurso para reforma e ampliação daquela quadra de esportes. Então, é uma comunidade extremamente que a gente tem que ficar de olho, que as outras comunidades também possam seguir esse mesmo caminho, que é o caminho realmente do desenvolvimento, de trazer recursos da forma que for conveniente para melhorar a vida aqui do município de Venda Nova. Quero também aqui parabenizar um evento com a parte que o vereador Marco Grilo. Vereador, obrigado. Só para mim ser compartilhada a sua fala e ser justo, talvez foi mal programado, não sei por parte de quem, que na verdade me coloquei, mas a inauguração lá do ginásio foi sexta-feira, eu só queria registrar aqui, eu passei lá rapidamente para registrar a presença, né, e a simpatia da deputada federal Soraya Manato, que veio representando o Manato, era só isso, né, que inclusive se acaso pudesse fazer um ofício agradecendo e parabenizando ela pela presença e agradecendo o mandato pela obra lá, mas concordo plenamente com Vossa Excelência com relação à comunidade. Quero aqui parabenizar também um evento realizado nos últimos dias pelo Cicobi Belezas do Sul, né? É um evento que vem aqui para promover o turismo da região serrana, não só de Venda Nova, mas se não me falha aqui a memória, são 12 municípios que estão envolvidos, e é um evento extremamente bacana. O Cicobi está à frente, juntamente com a Rede Gazeta. Vieram aí palestras, momentos voltados para o turismo, gastronomia, enfim, vivendo realmente a realidade de nossa região, que é voltada para essas atividades aqui, sempre buscando fortalecer o turismo aqui da região serrana. Não adianta um município sozinho pensar em desenvolver turismo, porque ele vai ficar como uma ilha isolada. Nós não temos aqui grandes territórios, enfim. Então, temos que compartilhar os turismos aqui dos nossos municípios ao redor aqui das montanhas, para que o município possa vir em Venda Nova, Domingos Martins, Afonso Cláudio, enfim, todos, Conceição do Castelo, todos os municípios, e possa, quando sempre que puder, sempre voltar e visitar as mais diversas atrações turísticas nesse aqui município, nessa região. Então fica aqui o nosso abraço ao Cicobi, à Rede Gazeta, ao Senac, por estarem aí à frente dessa atividade, dessa ação de promover o turismo aqui na nossa região. Falei a semana passada, já pedi até aqui os funcionários dessa Casa de Lei para rascunhar aqui um ofício. Vamos ver se a gente vai fazer ofício, indicação, para que o município busque dentro já do quadro, vereador Marcos Torres, do quadro de funcionários que existe já dentro do município, que forme uma comissão de pessoas, de funcionários, de profissionais, para que possa acompanhar as obras públicas do município. Não é de hoje, já disse a semana passada, nós vemos muitas obras públicas, volto a repetir, porque é extremamente grave. A gente é constantemente indagado por munícipes dessa situação, e a gente não pode deixar de vir aqui retratar isso, porque parece que a gente foge dos nossos compromissos. Então, quero citar mais uma vez aqui a obra do binário. É uma obra que não foi nem inaugurada ainda. Por diversas vezes a gente já passou lá, a gente passa lá e vê profissionais da prefeitura lá tentando consertar o calçamento, remendar lá os desníveis que estão sendo causados pela pouca quantidade de carro que ainda passa lá. E aí não quero ser aqui, causar aqui nenhuma injustiça, não é de agora. Eu acho que já passou da hora, fica mais barato, acho, para o município, até às vezes se tiver que deixar uma pessoa exclusivamente para esse ato, para que está lá, vendo se a empresa está cumprindo certinho todo o cronograma de obra, de ações, para que a obra que vai ser entregue ao município, aos munícipes, que tem dinheiro público, tem sagrado, possa ser entregue da melhor qualidade e atender os anseios da população. Então, aqui a semana que vem, possivelmente a gente vai estar trazendo esse assunto aqui novamente. Marco Torres, também trago mais uma vez aqui o assunto que Vossa Excelência já citou aqui, que é a questão de médicos na unidade de saúde de São João de Viçosa.
a gente está aqui sentado e, tipo assim, as pessoas mandam mensagem para a gente sempre lembrar isso ao Executivo. Tem várias pessoas do Executivo. É bacana a gente estar aqui hoje com várias pessoas do Executivo, aqui cargos comissionados, acompanhando a sessão, para que possam transmitir esse recado ao prefeito, ao secretário de Saúde, para que a gente possa, junto, Legislativo, Executivo, principalmente o Executivo, através dos secretários, achar uma alternativa para aquela comunidade. A comunidade dos distritos, São João de Viçosa e adjacências, é um dos maiores distritos do município, junto com Alto Caxixe, e que merece uma melhor atenção. É inadmissível o posto de saúde, como disse Vossa Excelência, ter um médico lá 2 vezes por semana, em dias, meio período na parte da manhã e outro dia meio período na tarde. E aí a gente é questionado, a gente tem que trazer isso para a tribuna, tem que ser discutido aqui, tem que ser discutido pelo Executivo, para que possa sanar essa situação. Outra situação, que eu acabei tendo até conflito com uma pessoa, é sobre o conceito do campinho sintético de Bananeiras, lá em cima. Eu acho que parece que uma criança levou um choque lá, que encostou a mão lá no alambrado, enfim, a situação lá está crítica, gente. A situação lá está complicada. Está em nível de eu pedir aqui, da Defesa Civil, dar até uma olhada naquele campo lá, vereador Mazinho. Porque pode ocorrer problemas assim, muito mais graves do que a gente imagina. E aí, cara, o que tem que ficar bem claro nessa tribuna, é que nós 9 vereadores, a Câmara não tem o poder de realizar obras. É uma ação exclusiva do Executivo, através da sua secretaria pertinente. Quando é saúde, é saúde. Quando é esporte, quando é educação, é educação. Então, que o Executivo possa olhar aquele campo sintético. São várias situações lá. É o gramado sintético que está soltando, é as redes que já não existem mais, é a energia constantemente apagando e dando choque, é o alambrado que está todo estourado. Enfim, por falta de manutenção, agora o gasto vai ser muito maior. Então fica aí sempre os nossos pedidos. Não vamos desanimar não, vereadores. A vida continua. Estamos aqui, nosso salário é pago todo final de mês para representarmos o povo. Vocês podem ter certeza que vai ser feito até os últimos dias do nosso mandato. Obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Gilberto Zanoli. Declina. Com a palavra, vereador José Luiz Pimenta. Declina. Com a palavra, vereador Marcos Torres. Mais uma vez, usando essa tribuna, na noite de hoje. E, vereador Sávio, como Vossa Excelência acabou de falar, vida que segue. Vida que segue. Até, se Deus me abençoar, me dar vida e saúde, até 31 de dezembro de 2020, estarei aqui lutando pelas coisas certas, pelas coisas justas e principalmente representando o povo da melhor maneira possível e da maneira que eu tenho certeza que estou fazendo a coisa correta. E aí trago aqui hoje, por exemplo, esse segundo momento, mais uma vez, volto a falar, volto a pedir, volto a reclamar. Fizemos a emenda no orçamento de 2018, 2017 para 2018. Passou-se 2018 todinho, estamos na metade do ano de 2019. Creche do Camargo e o povo do Camargo continua sufocado pela poeira. A emenda está lá, fizemos a emenda no orçamento, no valor de 350 mil, emenda de nossa autoria, eu, vereador Sávio, vereador Tiago, e até hoje não foi posto um paviés sequer. Agora, eu estou errado? Vim aqui pedir? Infelizmente, como foi falado aqui, eu não tenho o poder de executar. Eu tenho o poder de pedir, de representar o povo. E está lá. Agora, outro problema, que eu quero saber onde que está, eu queria saber. Juro que eu quero saber, vereador Tiago e vereador Sávio. Eu quero saber aonde que está o meio ambiente da nossa cidade. Secretaria de Meio Ambiente. Será que tem alguém me ouvindo, Secretaria de Meio Ambiente, nesse momento? Além da poeira, o povo do Camargo agora, os moradores do Camargo, estão numa briga e há tempo com as moscas. Já ligaram várias vezes para a Secretaria de Meio Ambiente e nada foi resolvido, nem sequer uma resposta.
Agora, será que se um de nós vereadores morássemos lá, tinha sido diferente? Já tinham resolvido? Outra coisa, fico imaginando e fico às vezes comparando. Vim de uma família simples, humilde, e sempre ganhei o meu dinheiro com o meu suor. E já com 8 anos de idade já trabalhava em vários serviços. Passei por vários serviços, vereador Tiago. Trabalhei em roça, com plantio, principalmente de arroz. Fui retireiro. Fui catador de cana de açúcar. Fui servente de pedreiro. E assim por diante. Fui instrutor de trânsito. Hoje, motorista de profissão. E não tive condições de fazer nenhuma faculdade. Mas a maior faculdade, e a melhor, que eu tenho e vou levar para o resto da minha vida, é respeitar sempre as coisas alheias. E nunca, jamais me apoderar de uma coisa que não é minha. Ou usar, de alguma forma, de qualquer coisa, para benefício próprio. Estou falando isso, sabe por quê, vereador Tiago? Vereador Sávio. Nós acabamos de ter uma votação em relação a combustível, a liberação de combustível, que foi falado aqui, que tem combustível, tem vereador que falou aqui, que não sabe nem para onde que foi, porque não deu tempo nem de ver o processo. Aí eu pergunto aos senhores, combustível que eu vi lá liberado, até para a cidade do Rio de Janeiro, o pouquinho que eu li, combustível liberado para vários municípios dentro do nosso estado. Será que estava sendo para ajudar pessoas realmente necessitadas? Passou por um processo pela ação social, provou que não tinha condições. Aí vejo, senhores, dentro do nosso município, um jovem de apenas 19 anos, trabalhando de ajudante de marceneiro, dia a dia, sol a sol, com um sonho na vida, de se tornar motorista, de se tornar caminhoneiro, e pagando um preço absurdo para ir trabalhar, para viver um simples sonho. Vai pagar na troca da sua categoria de habilitação R$ 1.800. Vai pagar em um curso, a gastar aproximadamente em um curso para carga de visíveis de R$ 700. E este jovem que trabalha desde os 15, 16 anos de idade, sempre pagando seus impostos, será que agora vai ter uma gasolina para ele ir até Cachoeiro fazer o curso? Eu vou pedir ele para procurar a prefeitura, ver se ele consegue esse combustível. É doloroso a gente ver isso, cara. Para mim é. Agora, é neste jovem, é nesta garra, é nesta determinação, que eu vou me espelhar e vou levar o meu mandato até o final. E em campanhas, na minha campanha política eu ganhei um apelido. Me chamavam de Pitbull. E era endeusado praticamente.
no grupo onde eu estava. Sabe por quê? Porque sempre gostei da coisa certa. E mostrei em palanque todos os erros da administração passada. E este mesmo grupo, que hoje eu cobro transparência, que hoje eu mostro os erros que vem acontecendo, a falta de comprometimento com nossos munícipes, com as nossas comunidades, este mesmo grupo me odeia. Transparência sempre. Não tendo mais vereadores inscritos, nenhum assunto mais a ser tratado, eu vou encerrar essa sessão ordinária. Peço a vossas excelências que permaneçam nas suas mesas. A próxima sessão vai acontecer em seguida agora, a sessão extraordinária. Nós vamos dar início, tende a ser uma sessão rápida, obviamente respeitando o direito de todos de fala, mas eu solicito a vossas excelências que permaneçam nas mesas para que a gente inicie logo a sessão extraordinária. Não tendo nada mais a ser tratado, eu encerro essa sessão às 20h52. Muito obrigado e boa noite a todos.